hoje é uma noite para coroar o sucesso de uma empresa que vem crescendo a cada ano, fazendo muita gente feliz, muita gente podendo crescer também com o seu empreendimento. É que nós tratamos com pessoas, ou seja, o nosso foco é nas pessoas e mostrar para elas que elas podem tudo, que o impossível não existe e que se elas acreditarem, elas vão conseguir. Eu duvido que o Luiz Francisco, quando construiu isso aqui numa empresa tão jovem como essa, não tenha essa característica. É impossível que ele tenha tido esse grande sucesso que teve se ele não tivesse essa determinação em busca obstinada pelos seus objetivos. Esses eventos são semanais, vocês campinhos, toda semana. Uma frase ótima que eu adoro, que há dois tipos de pessoa no mundo: os realistas e os sonhadores. Os realistas são aqueles que estão indo, sabem onde estão indo. Os sonhadores já estiveram lá, pelo menos no seu sonho, na sua imaginação. E é claro que tem 100 aulas por trás disso, mas tudo o que a gente precisa aprender são 8 hábitos. Cada um desses hábitos tem um monte de coisa por trás, né? Quando a gente fala de sonho, a gente tem propósito, fé, os exercícios. Quando a gente tem o compromisso, a gente tem o compromisso com o CRM, a gente tem o compromisso de estar bem vestido, a gente tem o compromisso aspecto físico, técnico, psicológico. Então, aqui tem muita coisa por trás, mas a gente se concentra nos 8 hábitos, porque se você tem sonhos, você define quais são seus compromissos com esses sonhos, você tem sua lista de contato, depois você aprende a contatar e convidar e ter os seus scripts, você fica especialista em fechamento, entendendo todos os aspectos do fechamento, psicológico, físico, técnico, o acompanhamento, como é que isso é feito da melhor maneira possível, avaliar o progresso para saber que treinamento você precisa e duplicar os 8 hábitos, porque se você não está duplicando, você não está avaliando o seu progresso. Se você não está avaliando o seu progresso, é porque você não está fazendo acompanhamento. Se você não está fazendo acompanhamento, é porque você não tem fechamento. Se você não tem fechamento, é porque você não está sabendo convidar. Se você não está sabendo convidar, é que você não tem lista. Se você tem lista, você não tem compromisso. Se você não tem compromisso, você não tem sonhos. E aí, sabe o que esse método desenvolvido ao longo dos anos fez? Ele fez alguém que devia 250 mil reais a conquistar todos os sonhos que você poderia. Comprei o avião, que era do Ayrton Senna, da Viviane Senna, carro, barco, casa, apartamento em Miami, tudo isso com multinível. Tudo isso utilizando um método duplicável, com comprometimento, com resiliência e com muito trabalho. Porque aqui, galera, é o seguinte, eu vou falar um pouquinho do produto para vocês. Tudo tem origem no padrão mental. O nosso sistema de vendas, nossas técnicas são excelentes, mas tudo tem origem no padrão mental. Eu não sei se alguém aqui já andou de avião, né? Acredito que todos. E se você vai no aeroporto, você pagou sua passagem, se você na hora do embarque não tiver sua identidade, você não embarca. O assento está reservado para você, ninguém vai sentar naquele assento, eles não vão vender aquilo, está lá reservado, é seu. Mas se você não tiver identidade, você não embarca. O universo faz a mesma coisa com você, Deus faz a mesma coisa. Tem muita coisa boa reservada para você, tudo que é bom está reservado para você. Mas se você não tiver sua identidade, se você não assumir sua identidade, você não vai conseguir pegar o que está reservado para você. É exatamente igual. E por isso, nós criamos um produto sensacional, um produto que vocês estão vendo pela primeira vez, que a gente está lançando aqui na Refim, esse produto, que é o Código dos 8 Hábitos.
que é o diário, aliás, o código dos 8 hábitos. Então, gente, só no fim do negócio aqui. Conhecimento sem execução é desordem. A gente vai instalar o sistema operacional do resultado, como se fosse um Windows, como se fosse um iOS. E vocês vão ter grupo de WhatsApp, vão ter aulas online gravadas para assistir quantas vezes vocês quiserem e a aula diária também gravada, tá? Então, a gente pega aqui, olha, o verdadeiro problema entre o abismo entre o saber e o fazer. A gente dá muita aula, só que aí, de repente, você não sabe aplicar. Você trava antes ou depois da reunião, abandona o CRM, não executa a tarefa, não acompanha a meta, não avança na graduação, né? Exatamente porque você não se posiciona também nas redes sociais. Então, tudo às vezes é mal feito, porque entre o saber e aí depois você vai aplicar, você tem dúvida. E aí a questão é que agora você vai ter alguém para aplicar junto com você, alguém que vai pegar na sua mão. Então, o código diário não é um curso, ele é um sistema de execução, é o que não existe. É como o personal não vai te dar curso de como funciona o seu corpo, ele vai lá executar o exercício com você, né? Então, é um sistema de treino diário guiado, um método de instalação de disciplina, um ambiente de acompanhamento real e um processo que conecta o seu sonho, a meta e a execução. Todo mundo fala de sonho, meta, execução. E aí ele fala, olha, é assim que tem que fazer. Só que na hora que você vai fazer, você trava para fazer. E aqui você não vai travar, porque se você travar, você vai colocar, olha, travei. Então, beleza, tenta de novo, faz assim. O que aconteceu? E aí você não vai ter problema de perguntar, né? Então, ele não é um curso técnico tradicional, não é mentoria motivacional, não é grupo de cobrança agressiva e não é promessa de resultado rápido. É um processo que conecta o seu sonho, a meta e a execução. É uma disciplina diária, tá? Então, disciplina diária, execução real, resultado inevitável. É assim que atletas, militares, executivos, vendedores e profissionais de alta performance têm tudo aquilo que eles querem. Luiz, e os caras do multinível que às vezes viram diamante, o nosso amigo lá, o nosso capelar, essa galera, bom, eles têm uma quantidade maior de endorfina, eles têm um aprendizado, eles têm uma vontade, eles têm uma necessidade. É óbvio que existem as pessoas que às vezes a gente nasce com isso instalado, só que a gente não sabe passar isso para frente. A gente sabe o que a gente fez, mas a gente não sabe como ensinar o que a gente fez. Isso acontece ou não com muitos líderes? Como é que eu transformo aquilo que eu sei numa metodologia? E esse foi o trabalho da minha vida. Transformar o que eu sei em algo simples e duplicável aonde eu pudesse, porque o segredo está na duplicação. Então, os princípios fundamentais do método, gente, esse produto é maravilhoso. Você paga num personal R$150 por dia, de 100 a 150. Aqui é R$30 por dia, você indica 3, não paga o seu e ainda ganha dinheiro. Então, os princípios fundamentais disciplina, né, diária vence a motivação esporádica. Ah, eu não sou um cara muito motivado. Se for disciplinado, você vai vender. Simplicidade. Cara, execução, tudo é simples. A nossa execução é simples. Vocês vão ver. Se você está chegando pela primeira vez aqui na Refin, Luiz, experiência zero. A única coisa que você vai aprender é a convidar a pessoa para uma call. E você vai assistir essa call que você produziu. Até no método ABC. E nesse meio do caminho, eu estou treinando a sua mentalidade, eu estou te ensinando exercícios para você fazer em casa com a sua família, te ensinando o quadro dos sonhos, te ensinando o compromisso. Você não vai precisar aprender Refin, aprender a vender curso, aprender a vender nada. Você vai convidar para uma call para alguém que já sabe tudo isso. E você só vai fazer isso. E nesse meio tempo, eu estou preparando o seu cérebro, a sua cabeça, a sua atitude para você ser um líder. E vai chegar o momento que, de tanto assistir call, o seu líder vai te convidar. Olha, eu já fechei muitas pessoas na sua rede, agora quem vai fazer a call é você, se você quiser, orientado por mim. Então, a gente mede aqui, ó, o que você faz todos os dias, e não apenas o faturamento. O processo gera confiança, quando o caminho é claro, e aí o abandono vai diminuir. Então, às vezes, a gente entra numa empresa de multinível e fala, esse negócio da matriz não funciona, funciona para os outros, funciona para os líderes que estão em cima, funciona para mim. Por quê? Porque eu não tenho confiança para fazer. Eu não tenho informação clara, eu não tenho treinamento, mas isso acaba. E aí você vai conectar a sua rede no treinamento e o treinamento vai fazer, de tanto você assistir o código diário, você vai se tornar um instrutor do código diário. E você vai poder dar esse curso para sua rede também. Então, treino diário constrói identidade. Quem aparece todos os dias passa a operar como líder. E por último, mas não menos importante, a visibilidade. Quem não se posiciona cresce mais devagar.
Líder invisível depende sempre de prospecção ativa. Vocês nunca mais vão depender de prospecção ativa. As pessoas vão buscar vocês, tá? Então a gente tem toda uma arquitetura que começa com uma base do onboarding. Vocês já começam respondendo um questionário que a gente vai conhecer cada um de vocês. A gente tem um rito semanal, um resultado de reconhecimento semanal e a gente tem um pilar contínuo de aula de posicionamento, tá? Então, gente, a gente tem aqui segunda-feira, mentalidade de compromisso, terça, produção em CRM. Luiz, serve para o meu negócio que você está? Se você tem um negócio, se você tem uma profissão, se você quer empreender, se você libera pessoas, isso aqui vai ser muito, muito bom para você. Apresentação e fechamento, vai servir a apresentação e fechamento até para o seu relacionamento. Você vai aprender a ser mestre em fazer pergunta. Quem manda no mundo é quem sabe fazer pergunta e não quem tem as respostas. E aí, um acompanhamento e verificação de liderança, e sexta-feira é o dia do posicionamento. Então, gente, o pilar transversal obrigatório, posicionamento e visibilidade. A gente vai acelerar, fortalecer a autoridade de todo mundo que participa, facilita a duplicação no multinível. E a gente vai ter uma aula de posicionamento conduzida por Yasmin e tarefas práticas e simples com mensuração semanal, tá? Porque o posicionamento, ele vai vencer estética, vence tudo. Então, o sistema operacional do código diário a gente repete rituais diários semanais. Luiz, e a pessoa que não assistiu a aula magna, ela está gravada. A pessoa vai entrar na terça, na quarta, em qualquer semana e ela vai pegar. Porque as aulas se repetem. Sabe por quê? Como assim, Luiz, as aulas se repetem? A mesma aula que eu vou passar para vocês na terça, dia 13, se vocês assistirem ela depois de um mês, ela é uma aula totalmente diferente. A mesma aula. A informação muda de acordo com a sua maturidade do conhecimento. Você enxerga outras coisas naquela aula. É incrível isso. E aí você fala o seguinte, Luiz, o conceito entre 8 hábitos, vendedor sem limite, 7 leis espirituais de sucesso, ele é repetitivo? Ele tem que ser. O cérebro humano só aprende por repetição. Imagina uma rádio que nunca toca a mesma música, ninguém sabia cantar nada. Imagina uma rádio que nunca repete uma música. E aí sabe o que os treinadores de multinível gostam de fazer? Eles querem ser coach. Aí, cada vez que vai haver um treinamento, eles têm um assunto diferente, uma novidade diferente. Não, gente, o treinamento ele tem que ser repetitivo. Quando eu falo para vocês o que é vendas, 20 mil pessoas vão responder a mesma coisa. Sabe o que acontece? As pessoas aprendem por osmose. Quando a gente vai fazer um convite, quando a gente fica apto em fazer perguntas, quando a gente mata uma objeção, a rede inteira mata uma objeção do mesmo jeito. Isso cria duplicação. Como assim, Luiz? No seu 10º nível, o cara vai estar duplicado. Porque é simples, é objetivo, todo mundo fala a mesma coisa. Então, isso se cria o que todo mundo fala, a famosa cultura. A repetição é a mãe da excelência. Vocês já viram o vídeo do Michael Jackson que eu passo para vocês aqui, mas a repetição é a mãe da excelência. Eu vou passar esse vídeo no encerramento. A repetição é a mãe da excelência. Então, repete sim. O que acontece é que nesse curso eu vou livrar vocês do estigma do sistema educacional brasileiro, porque ao longo dos anos nós estigmatizamos o erro, né? Ou seja, quem erra na escola é o quê? Burro. Então as pessoas têm vergonha de perguntar. Ninguém quer perguntar. Ninguém quer ser burro. Então o sistema de ensino atual estigmatizou o erro. O que significa isso? As pessoas têm medo de perguntar. E o cérebro humano só aprende por tentativa e erro. Vocês vão errar muito. E o código diário é exatamente para que vocês errem e perguntem. Façam as perguntas mais idiotas que vocês acham que é idiota, mas vai ser muito boa para alguém. Alguém tem sempre a mesma dúvida e não tem coragem de perguntar. Então, o código diário, ele duplica. Vocês vão ver que o 10º nível da sua rede vai estar sendo treinado mesmo sem você. Então, o sistema de reconhecimento medindo o que realmente importa. Reconhecimento não é prêmio, é sinalização de progresso. A gente reconhece presença e constância, execução de tarefas, evolução visível e postura. O que não se reconhece? Ranking de faturamento, que isso é a empresa que reconhece, competição agressiva e comparação entre os alunos. E a gente tem os selos de progressão, de presente, executor e consistente, que vai te habilitar a fazer o treinamento de elite. Então, a aula 01 não é técnica, ela organiza o terreno, alinha expectativa e instala o ritmo, tudo isso no dia 12 para vocês, tá? Vocês vão ter tarefas pequenas, simples, para vocês executarem todos os dias, checklist semanal, que vocês vão tirar de letra, super simples, mas a questão é a seguinte, vai ser um programa efetivo de treinamento para vocês, tá? Então, galera,
é o seguinte, método aqui é o protagonista. Código diário não depende de talentos individuais, mas de processos duplicáveis e padrões bem mantidos. Ele foi projetado para uma única finalidade, transformar disciplina diária em execução real e em resultado inevitável. Vocês vão usar isso na empresa de vocês, na empresa de qualquer pessoa, no projeto que vocês têm, na Refin, vocês vão usar isso na vida de vocês. Se vocês entrarem no meu Instagram, quem está aqui me adiciona, @LuizFrancisco76, Luiz com Z, vai lá nos destaques, em mentorias e 8 hábitos e vejam os depoimentos que existe lá. Tá? Depois entra no Instagram da Rainmakers também. Então, o produto é esse. Não existe nenhum produto desse no mercado hoje por esse preço. Não existe nem por preço maior e menor. Não existe. O que existe de treinamento hoje é a G4 Educação e algumas outras vendendo curso um fim de semana por 25 mil, 22 mil, faturando 500 milhões. É um produto que as pessoas ainda não sabem que precisa, porque nunca ninguém mostrou isso para elas, mas todas gostariam de acompanhamento diário com o profissional. E vocês têm em primeira mão esse produto para distribuir e ainda ganhando dinheiro. E se a pessoa fala, putz, eu quero muito Lion, eu quero muito Capelari, fazer esse curso, mas eu não tenho dinheiro. Cara, você tem 3 amigos que tem R$30 por dia, você não vai pagar o seu. Nenhuma escola que ela vai se matricular fala, olha, traz 3 alunos aqui que isso é de graça. Então não vai ter desculpa para a pessoa não se educar e para a pessoa também não ganhar dinheiro. Então, Hugo, agora é com você. Mostra o plano maravilhoso e bora lá. Meu Deus, depois de uma aula dessa, mostrando para todos vocês aí que o que a Refin está trazendo, você não vai encontrar em lugar nenhum. Um